professor Fran e a professora Celi terão 30 minutos para fazer a sua exposição. Eu os avisarei pelo chat quando faltar 15 minutos e depois quando faltar 5 minutos. Quando faltar 5 minutos, por favor, tenham um aceno ou digam que estão terminando. E depois das duas comunicações, nós teremos um tempo de 60 minutos para o debate. Então, sem mais delongas, nós podemos dar início. Eu não sei se o Fran e a Celi querem seguir esta ordem que está no cartaz, ou seja, primeiro o Fran, depois a Celi, ou eles querem inverter. O que vocês preferem? Talvez melhor seguir a ordem do cartaz, né? Assim como foi enunciado. Então, eu passo a palavra ao Fran. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Sim, Fran. Muito bem. Fran, antes de você começar, eu pediria que todos os demais participantes fechassem a sua câmera e o seu microfone. Dada a quantidade de pessoas, causa algumas interferências na comunicação. Obrigado. Antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando para vocês e com vocês. É uma pena que o evento não tenha acontecido na data inicial e que não tenha se dado presencialmente. Mas, pelo menos, aqui é um meio de nós sanarmos, dá pelo menos para a gente manter um diálogo ainda que à distância. E, em segundo lugar, eu também queria dizer que é uma alegria, uma responsabilidade muito grande falar numa mesa junto com a professora Celi, com o professor Alberto, que são leitores de Hobbes há bem mais tempo que eu. Na minha fala de hoje, eu vou retomar um argumento que eu usei no evento passado, quando tratei do problema da retórica em Hobbes. Só que agora, no evento passado, eu tratei disso mais especificamente no Leviatã. Hoje eu vou tratar disso nas obras anteriores, particularmente nos elementos da lei natural e política. Então, o título da fala é Hobbes e as Paixões da Revolta. A primeira parte se intitula Contra a Revolta em Busca da Paz, Dimensionamento da Questão. Qualquer leitor que tenha frequentado, ainda que minimamente, os textos de Hobbes, sabe que nas páginas do autor inglês não encontrará apreço pelos movimentos revoltosos e os homens revoltados. De fato, como muitos de nós sabemos, não se pode ser ao mesmo tempo hobbesiano e revolucionário. Tal não se trata apenas de uma contradição em termos. A revolta nunca é vista com bons olhos pelo pensador inglês, tanto que dificilmente o veremos falar de revolta legítima ou necessária rebelião de resistência. Em sua afiada pena, revolta ou rebelião são sempre sedição. O modo como Hobbes utiliza esses três termos dá provas que em seu vocabulário eles nunca deixam de serem sinônimos. Se nós tomarmos o capítulo sobre as causas da revolta ou da sedição nos elementos, nós veremos que esses três termos deslizam pelo campo semântico do Hobbes e são praticamente sinônimos. Não há um esforço do autor em mostrar para nós uma diferença, por exemplo, entre uma revolta e uma sedição. O modo como Hobbes utiliza esses três termos dá provas que em seu vocabulário eles nunca deixam de serem sinônimos. Em verdade, do ponto de vista de quem ocupa o poder, seja indivíduo ou grupo, qualquer ação de contestação será sempre vista como ilegítima. Se os que contestam saem do mesmo grupo, os chamamos de sectários. Se forem de um grupo já previamente opositor, são facciosos. Qualquer um dos dois tipos são para Hobbes condenáveis, pois são do partido da dissidência. Sabemos que tais aspectos estão atrelados à preocupação de Hobbes com as causas da guerra civil, os males advindos dos conflitos fratricidas e os prejuízos gerados por conflitos internos,
que são como que a doença do corpo político. O pensador, caricaturado muitas vezes como aquele que fala do estado de natureza como estado de guerra, nada mais quer que a paz. Tendo em sua retina os males da guerra civil, Hobbes espera contribuir para extinguir as causas de toda revolta ou rebelião. Assim como toda obra de filosofia política, o texto hobbesiano é também escrito de intervenção. Ora, segundo Hobbes, como pactuamos para sairmos do estado do estado de natureza, garantindo a proteção de nossas vidas e a paz, a revolta ou a rebelião são ilegítimas, pois, por princípio, põem em perigo a paz civil, expondo a vida dos membros de um mesmo corpo político. Sabemos, não só pelo Leviatã, que toda forma de governo é legítima, desde que garanta a paz e a proteção dos súditos. O apreço hobbesiano pela monarquia se dá na medida em que, para o autor, esta seria a forma mais estável do exercício de soberania. De fato, os bons comentadores do autor inglês, e ele mesmo, no prefácio do Cidadão, sempre nos recordam que isto não pode ser demonstrado, mas apenas enunciado segundo a probabilidade. Nesse sentido, um cidadão de uma democracia não é menos culpado e condenável que o súdito de uma monarquia, quando, de armas em punho, se interpõe ao governo de seu Estado, quando lhe está garantida a proteção de sua vida e a paz civil. Porém, não será propriamente no Leviatã que veremos Hobbes usar com maior força seu cabedal conceitual contra a rebelião e os revoltosos. De fato, se compararmos o capítulo que trata do enfraquecimento de solução do Estado no Leviatã, que é o capítulo 29, com aqueles que tratam do mesmo tema no Do Cidadão e nos elementos da lei natural e política, veremos duas diferenças, uma manifesta e outra mais sutil. A primeira, a mais palpável, trata-se do uso que o pensador faz das imagens, enquanto no Leviatã as causas que concorrem para a dissolução do corpo político são quase todas descritas como doenças, assumindo Hobbes o lugar de médico que classifica patologias para obter um bom diagnóstico, nas outras duas obras, ou seja, em Do Cidadão e nos Elementos, as metáforas médicas praticamente inexistem. É vedado o uso de imagens, por conseguinte, de linguagem metafórica para descrever os males da sedição e as causas da rebelião. Aqui, nossos leitores ouvintes, vocês podem indagar. O não uso das imagens e da linguagem metafórica não enfraqueceria o argumento de nosso autor, que tanto busca a sedimentação da paz? Não é mais fácil admoestar os cidadãos dos malefícios da sedição se pintarmos para eles um quadro terrível com as cores da crueza, delimitado em moldura rubra, os terrificando de modo que paralisemos seus ânimos para a revolta, isto é, operando completamente no campo afetivo, passional e da imaginação? Se a resposta parece ser sim, por que então Hobbes não faz uso disto nas obras anteriores, como faz no Leviatã? Ora, tal questão encontra-se no segundo aspecto, aquele mais sutil. Hobbes não faz uso das imagens e da linguagem metafórica em virtude do modo como concebe a eloquência, ou seja, em virtude do modo como concebe a retórica antes do Leviatã. De fato, na comparação entre as três obras, em Do Cidadão, ou seja, entre o Leviatã, Do Cidadão e nos Elementos, a eloquência aparece como, nessas duas últimas, a eloquência aparece como uma das principais causas da rebelião e da sedição, algo que é extremamente nuançado no Leviatã. Sendo assim, está delineado que não basta apenas paixão e afetos subsumidos no mais forte descontentamento, para formar o rastilho de pólvora da rebelião,
pois sem a eloquência, este rastilho nunca seria aceso. Como a retórica ocupa tal posição e quais suas implicações para o pensamento político de Hobbes? É preciso, então, nos voltarmos para as páginas dos elementos da lei natural e política e suas ressonâncias em Do Cidadão. Passo, então, ao segundo ponto do argumento, que se intitula As vozes da eloquência são as armas da revolta. Quando pensamos em rebelião, revolta ou sedição, nos vem logo à mente a imagem do descontentamento e de toda a passionalidade que o envolve. Os pacíficos sempre seriam calmos e mansos, ao passo que os revoltados são agitados e irritadiços. Desse modo, no capítulo 27 dos elementos da lei natural e política, e no capítulo 12, parte 2 do Cidadão, o autor traz à tona tais elementos. São elencadas as primeiras causas que preparam o nascimento da revolta. A principal delas, que é como um tronco do qual saem galhos semelhantes, segundo Hobbes, é a pretensão de direito, que em grande parte deriva de uma má interpretação da lei, expondo os homens a não aceitarem os limites impostos pela fundação do governo civil. Diz ele, cito, são essas três coisas, descontentamento, pretensão e esperança. Sem essas três coisas, descontentamento, pretensão e esperança, não pode haver rebelião. Fim de citação. Como todos nós pactuamos para a formação do governo civil, todo aquele que vai contra esse pacto por meio da revolta é, no melhor dos casos, um mau intérprete da lei, ou um insensato, no pior deles. Esta marca da insensatez se deixa entrever no modo como Hobbes caracteriza os rebeldes, de modo que nas sedições a loucura faz par perfeito com a eloquência. A imagem que deve ficar impressa na mente do leitor é de que aqueles que se dão ao trabalho de se revoltarem e participarem de rebeliões nunca são bons homens. Contudo, não basta isso. Conforme aponta Hobbes, é necessário mais especificamente um alguém que assule e incite os descontentes, pois o simples descontentamento em comum não seria capaz de aglutinar tais homens com vistas a formar um grupo coeso. O descontentamento tende a permanecer na mera passionalidade individual, uma vez que, neste caso, as paixões se dão por negação. Elas se perfazem por uma oposição ao governo. É mais um não querer do que um querer fazer propriamente dito. Se compararmos com aquilo que é dito do estado de natureza, enquanto lá as paixões e os desejos são a afirmação da força e capacidade de cada indivíduo para continuar existindo, na condição de descontentamento que leva à sedição, estas mesmas paixões do indivíduo, por sua negatividade originária, o fazem dar um passo suicida, pois o impediria de enxergar que sua existência só foi garantida até aquele momento justamente em virtude da existência do Estado e de seu governo. Em outros termos, a revolta seria, por princípio, sempre desconstituinte. Ela, contudo, só será desconstituinte e realmente existente na perspectiva de quem ocupa o lugar de comando do governo, se for capaz de se constituir minimamente, ou seja, se houver organização dos descontentes na busca de um objetivo comum. Não por outro motivo, nos aparece nos elementos, ainda que em um formato reduzido, uma imagem que ficará consagrada na obra mais célebre de Hobbes. Com efeito, ela guarda similaridade entre a figura do Leviatã político, enquanto metáfora da formação do Estado, e o modo como se forma um corpo de rebeldes. Cito: para dispor um homem à rebelião, é preciso, em terceiro lugar, a esperança de sucesso, que consiste em 4 pontos. 1, que os descontentes tenham inteligência mútua. 2, que eles sejam em número suficiente. 3, que eles tenham armas. 4, que eles concordem com o chefe. Esses 4 pontos devem, pois, concorrer para a formação de um corpo de rebelião.
no qual a inteligência é a vida, o número os membros, as armas a força e o chefe a unidade, que os dirige para uma única e mesma ação. Fim de citação. É preciso, dessa maneira, não apenas que se deem as condições propícias para a revolta, mas que surja aquele que ele dirige, que diga o fiat, que, através do qual a revolta se torna rebelião, passando da paixão à ação. E, de fato, este fiat não é meramente metafórico, trata-se literalmente de palavra, de discurso. Assim, é preciso um cabeça de revolta, um chefe sedicioso, que por isso não pode ser um qualquer, diz Hobbes. Os autores de rebelião, isto é, os homens que alimentam nos outros a disposição à revolta, devem necessariamente possuir essas três qualidades. 1. Estarem eles mesmos descontentes. 2. Serem homens de juízos e capacidades medíocres. 3. Serem homens eloquentes ou bons oradores. Fim de citação. Neste ponto, nós que não desconhecemos os longos vínculos entre a tradição retórica e a tradição republicana, diante desta assertiva de Hobbes, nos perguntamos: se todo chefe de sedição, se todo cabeça de rebelião é necessariamente um bom orador, todo homem eloquente seria um potencial sedicioso? Em outros termos, é a retórica sempre danosa ao corpo político? Ora, algumas páginas antes, Hobbes lança luz sobre essa questão. Ao comparar os inconvenientes dos diferentes tipos de governo, ocorre a seguinte observação, cito mais uma vez. Em uma multidão de oradores, onde sempre alguém sobressai sozinho, ou um pequeno número de homens iguais entre si, sobressai em relação ao resto, esse homem, esse grupo reduzido, deve necessariamente influenciar o todo, de modo que uma democracia, de fato, não é mais do que uma aristocracia de oradores, interrompida às vezes pela monarquia temporária de um orador. Fim de citação. Esta afirmação engenhosa, ainda mais porque é proferida por um partidário da monarquia, é interessante, por mais de um aspecto. Contudo, aquele que mais nos interessa aqui é como Hobbes posiciona a retórica. De fato, sua importância não é pequena, pois ela nos é apresentada como meio segundo o qual é possível exercer poder, tanto que de forma constituinte, pois a democracia aí aparece como uma multidão de oradores. Há claramente uma relação direta entre uma determinada forma de governo e a retórica. Porém, seu papel também é desconstituinte, pois a eloquência faz com que a democracia se torne ora uma aristocracia, ora uma monarquia, de fato, restando apenas o nome. O vínculo vital entre a democracia e a retórica é apontado justamente como a maior debilidade desta forma de governo, uma vez que depender da eloquência é o mesmo que depender das paixões dos próprios oradores e das paixões que eles podem suscitar nos outros. Paixão sobre paixão, diante do qual não se acha, porque não haveria nenhum ditame de razão. Motivo pelo qual Hobbes falará dos estados populares sempre como grandes espaços de turbulências, rebeliões e sedições. Se tal é o poder da eloquência vista do ponto de vista democrático, já da perspectiva monárquica, forma de governo onde não existem grandes assembleias deliberativas ou meios decisórios que se deem por meio da concorrência dos discursos, ela será necessariamente vista como sediciosa. Ora, este é o ponto de vista de Hobbes. Portanto, respondendo à questão anterior, neste registro monárquico, todo bom orador será um potencial sedicioso. Por isso, todo autor de rebelião é homem eloquente. Se o ponto de vista assumido por Hobbes é aquele monárquico, e diante dele estão os perigos das rebeliões no interior de um corpo político monárquico, não havendo, portanto, os espaços propícios para a retórica, onde ainda sobreviveria a eloquência, visto que não há rebeliões sem bons oradores? Hobbes nos responde que nas escolas e nos púlpitos. Nestes, porque o discurso religioso não é de tipo demonstrativo, mas sim persuasivo. Não há fala religiosa que não seja pregação.
Nas escolas, porque grande parte do que é ensinado sobre política deriva de autores como Aristóteles, Cícero e Sêneca, portanto, de autores engolfados em eloquência. Assim, Hobbes dá como exemplo um episódio bastante conhecido da história antiga. Cito: Salustio notou que em Catilina, que foi o autor da maior sedição já acontecida em Roma, havia bastante eloquência, mas pouca sabedoria. E talvez isso tenha sido dito sobre Catilina enquanto Catilina, mas foi verdade a seu respeito enquanto autor de sedição, pois a conjunção dessas duas qualidades não faz dele Catilina, mas sim um sedicioso. Fim de citação. Dessa maneira, podemos dizer que o chefe de rebelião seria um orador excelente, não apenas em virtude do manejo das capacidades oratórias, pois sendo movido ele mesmo pelas paixões do descontentamento, pode a partir de si fazer uso das mesmas paixões em seus ouvintes também descontentes. Como se depreende, a eloquência não cria o quadro passional do nada, mas sabe como tirar melhor proveito dele, acrescentando novas paixões e imagens àquelas já existentes. A partir desse ponto de sua argumentação, Hobbes envereda por uma senda clássica da tradição filosófica, aquela que separa filosofia e retórica para fazer da razão um monopólio bem-sucedido dos filósofos. Ou seja, de um lado temos os sábios, do outro os oradores, estes embusteiros da passionalidade alheia. Por isso, onde há sabedoria, não pode haver eloquência. Havendo eloquência, é possível haver sabedoria. Uma cisão abissal, na qual não poderia haver meio termo. Desse modo, o encontraremos repetindo que, cito Hobbes, a eloquência nada mais é que o poder de fazer que os outros creiam naquilo que dizemos. E para esse fim, devemos tirar proveito das paixões dos ouvintes. Fim de citação. Sabemos que essa é uma definição simplória, para não dizer rasteira, de eloquência. Hobbes teria, então, no confronto entre filósofos e oradores, acreditado na cisão completa, tomando por isso o partido dos filósofos, posto que o lado dos oradores seria correr o risco de pertencer ao partido dos sediciosos. Apesar de tomar partido em favor dos pretensamente não sediciosos, dois aspectos deste capítulo deixam entrever as marcas indeléveis que a tradição retórica deixou na formação humanística do autor, e que nos elementos assumiriam o caráter contraditório. E aqui já passo à conclusão. O primeiro deles é a utilização do exemplo de Catilina, que se repete também no do Cidadão. Trata-se de uma sedição contra um governo republicano, cuja derrota será muito cara para a tradição retórica que forma os Studia Humanitatis, da qual Hobbes não é apenas um simples leitor, como nos mostra detalhadamente Skinner. Hobbes teve que buscar um exemplo justamente entre aqueles que condena, isto é, um caso utilizado pelos eloquentes em seu próprio favor. Ora, se Catilina, o chefe da famosa sedição romana, era bom orador, não menos eloquente era Cícero, que o denunciou nas memoráveis Catilinárias, discursos que dirigiu tanto ao Senado romano quanto ao povo da cidade. Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Logo, se são eloquentes os líderes de sedição, também devem ser aqueles que as combatem. Por conseguinte, poderia haver um tipo de eloquência que, ao invés de estar sempre do lado da revolta e da sedição, ajudaria na manutenção da paz. Logo, seria uma eloquência não desprovida de sabedoria. Por isso, em Do Cidadão, Hobbes dá um passo atrás em relação a essa posição, subsumindo um aspecto da retórica na lógica, para mostrar que, se não há propriamente dois tipos de eloquência, ela possuiria pelo menos dois aspectos, na qual um deles não é danoso. Contudo, isso não ocorre nos elementos. Se o exemplo histórico de Catilina nos mostra o bom e o mau uso da retórica para se contrapor à sedição, por que seria ainda tão necessário e útil usar da eloquência para combater a sedição, ainda que não estejamos em uma república, como a Roma do exemplo histórico? Leamos mais uma vez os elementos. Cito:
para demonstrar e ensinar a verdade, é preciso longas deduções e muita atenção, o que é desagradável ao ouvinte. Se de fato é assim, os sábios homens que buscam a paz por meio da boa filosofia estão sempre em desvantagem em relação aos eloquentes rebeldes, pois, cito Hobbes mais uma vez, o poder da eloquência é tal que muitas vezes um homem é levado a acreditar que sente uma dor aguda e um prejuízo, quando nada sente, e a enfurecer-se e indignar-se sem nenhuma outra causa, além daquilo que se encontra nas palavras e na paixão do orador. Fim de citação. Neste quadro, além de desvantagem, capacidades reduzidas. Com efeito, no meio das sedições, em que o ato de adesão ou não a um dos lados do conflito pode custar a própria vida, quem perderia tempo dando atenção a deduções que, além de longas, são desagradáveis, embora verdadeiras? É como se o orador rebelde fosse aquele amigo que nos convidasse para sair no meio da noite, prometendo perfeito divertimento, boa comida, boa bebida e boa companhia, apesar do trabalho de termos que nos arrumar para segui-lo. Enquanto o sábio e pacato inquiridor da verdade fosse aquele outro amigo que, desejando que fiquemos em casa com ele, não nos promete nada melhor, além de poupar a fadiga. Concluindo, assim, podemos inferir a tradição interna do argumento hobbesiano. Ao mesmo tempo em que renega a retórica, nos faz ver o tempo todo o seu poder, a capacidade e as vantagens da eloquência. Se o próprio autor busca em seus propósitos barrar as sedições de seu corpo político, por que não usar os meios mais rápidos e aparentemente mais eficazes para atingir o convencimento dos leitores, que além disso são seus concidadãos? Ou seja, por que não fazer uso da eloquência? Isto demanda um passo quase radical, pois é preciso que o próprio autor se reconheça como um orador, assumindo para si a figura do homem eloquente, no qual seu texto político não é apenas uma obra de demonstrações verdadeiras, mas também um discurso retórico. Em outras palavras, é preciso desfazer o fosso entre sabedoria e eloquência, aceitando a ideia que ser eloquente não é necessariamente ser um sedicioso potencialmente ativo. Contradições que o autor só resolverá, ainda que não completamente, no Leviatã, pois neste, a eloquência não espera nem mesmo a primeira página escrita do livro. Ela já está no frontispício da obra e no seu próprio título. Obrigado. Nós que agradecemos, Fran, pela sua comunicação e passamos, então, diretamente para a comunicação da professora Celi, da UFSCar, repito mais uma vez, com o tema Aspectos da Ação Voluntária em Hobbes. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, Celi, muito bem. Que ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a organização do evento, ao Luiz, ao Gabriel, e falar, bom, que é um grande prazer estar numa mesa de novo com o Fran e numa mesa mediada pelo professor Alberto. Como o professor Alberto já adiantou, eu mudei o título da fala e eu peço desculpas por isso, né, porque tá lá no cartaz, né, Igualdade em Hobbes, e, na verdade, eu vou falar sobre aspectos da ação voluntária em Hobbes. Bom, eu vou ler o texto no computador, que talvez eu perca alguma coisa do chat, mas eu estou de olho aqui no tempo. Talvez não seja exagero dizer que, em certo sentido, Hobbes concede importância e peso inéditos até então para o arbítrio e a ação voluntária humana. Importância inédita porque, para Hobbes, não há nenhuma obrigação natural, mas absolutamente toda obrigação
fundamenta-se numa ação voluntária daquele que se obriga. Na medida em que todos são naturalmente iguais e livres, e não há na natureza das coisas nada que fundamente a obrigação de uns com os outros, e assim ninguém tem nenhuma obrigação que não derive de assim ninguém tem nenhuma obrigação que não derive de algum de seus próprios atos. Quer dizer, na ausência de um fundamento natural, todas as relações de obrigação, para serem válidas, devem ser justificadas por um ato voluntário de quem se obriga, ato que muitas vezes é o mero consentimento. Isso vale universalmente para todas as obrigações que os homens estabelecem entre si, incluindo relações que são consideradas naturais, como a relação entre pais e filhos, como também as relações políticas. Como no restante dos casos, a obrigação de cada um dos súditos com a pessoa artificial do soberano não tem nenhum fundamento natural ou cósmico, mas extrai sua validade exclusivamente do consentimento voluntário daqueles que se obrigam. A instauração da ordem civil não é uma consequência natural da essência dos homens, de uma essência política inscrita em suas naturezas, mas sim um grande artifício, cuja legitimidade fundamenta-se na decisão e arbítrio dos indivíduos. E é a partir dessa instituição que serão estabelecidos os parâmetros do bem e do mal, assim como do justo e do injusto, que para Hobbes não consistem em valores absolutos e independentes do homem, mas são, fora da ordem política, relativos, e com a instituição desta, medidos a partir das leis civis. Uma vez que o fundamento das obrigações reside no ato voluntário das partes e em nada mais, tudo que pode ser objeto de deliberação e decisão pode ser objeto de um acordo, na ausência, é claro, de outras obrigações adquiridas anteriormente que o impeçam. Tudo que seja considerado possível de ser realizado pode ser licitamente objeto de troca e de acordo, se as partes assim quiserem, sendo que os termos da troca são também inteiramente estabelecidos pelo arbítrio dos contratantes. Negando as definições tradicionais de justiça comutativa e distributiva que remonta a Aristóteles, a primeira residindo na igualdade de valor das coisas que são objeto de contrato, e a segunda na distribuição de benefícios iguais a pessoas de mérito igual, Hobbes defende que o valor justo não é algo determinado matematicamente e que obedece a uma determinada proporção, mas é aquele acordado pelas partes, isto é, definido por seus apetites, não sendo injustiça, e aí eu cito um pedacinho do capítulo 15 do Leviatã, não sendo injustiça vender mais caro do que se comprou ou dar a um homem mais do que ele merece. Os valores em geral, a política, o justo e o injusto, são assim estabelecidos pelo arbítrio humano. Na ausência de uma ordem natural, a vontade passa a ser suprema, constituindo uma ordem artificial cujos princípios e parâmetros são instituídos pelos apetites das partes. Disse que Hobbes atribui uma importância inédita à ação voluntária, ou pelo menos parece atribuir uma importância inédita à ação voluntária, por um lado, mas isso em certo sentido, por outro, porque o filósofo opera um deslocamento no tratamento da voluntariedade das ações, tal como se apresenta na tradição legada por Aristóteles. Não se trata tanto de examinar o que é voluntário e o que não é, em função do problema da virtude e do vício, para saber quais ações são dignas de louvor, de censura ou mesmo de piedade, mas sim de saber quais ações podem ser ditas voluntárias em relação a um determinado agente, para poder determinar a sua autoria e considerar se as decorrências de uma determinada ação são válidas ou não para um determinado sujeito. Isto é, embora tanto num caso como no outro esteja em questão a responsabilidade, em Hobbes não se trata tanto de estabelecer a questão do mérito ou demérito, mas sim de determinar quem é que responde pela ação, para a partir disso se extrair seus desdobramentos jurídicos. Para determinar o que é uma ação voluntária, Hobbes estabelece um critério uno e simples,
eliminando a questão dos graus de voluntariedade e, por conseguinte, dos graus de responsabilidade, e alargando a consideração do que é voluntário em relação à tradição. Uma vez que a vontade é, para Hobbes, o último apetite ou aversão em uma deliberação, toda ação que procede de um destes é voluntária e, portanto, livre, já que para ele são livres as ações voluntárias que não são impedidas. Isto é, para dizer se uma ação é voluntária ou não em relação a um determinado sujeito, deve-se examinar se é proveniente de sua vontade ou não, independentemente de como essa vontade é determinada e se ela é um apetite ou uma aversão, isto é, se a ação é praticada por medo ou por esperança. O seu comentário do caso do homem no barco que joga seus bens ao mar para salvar a embarcação numa tempestade é bem ilustrativo dessa ampliação do que pode ser considerado uma ação voluntária. Trata-se de um exemplo que é apresentado por Aristóteles no primeiro capítulo do terceiro livro da Ética a Nicômaco, no momento em que pretende definir o que é voluntário e o que é involuntário, e discute os casos nos quais essa distinção é estabelecida com mais dificuldade, a saber, nos quais as ações são praticadas mais por medos de males maiores do que pela obtenção de algo bom ou belo. Para o estagirita, o lançamento da carga ao mar é uma ação que, por um lado, pode ser considerada voluntária, na medida em que o princípio do movimento da ação está no próprio agente e que possui conhecimento das circunstâncias, mas que, por outro lado, é involuntária, já que ninguém escolheria esse ato por si mesmo. Assim, trata-se, na visão de Aristóteles, de uma ação mista, nem completamente voluntária, nem completamente involuntária. Hobbes, por seu turno, afirma que tal ato é uma ação livre e voluntária, já que quem atira seus bens ao mar o faz por vontade própria, podendo se abster de fazê-lo se quiser. O exemplo é retomado no Leviatã justamente no contexto da conciliação da liberdade e do medo. Medo e liberdade são perfeitamente compatíveis porque o medo é a última aversão na alternância de paixões que constitui a deliberação, sendo, portanto, a vontade daquele que assim age. Por isso, a ação praticada por medo é perfeitamente voluntária e livre. Só se pode falar de ações involuntárias e mistas quando a origem do movimento não se encontra na vontade daquele que é movido, seja totalmente, como quando alguém é empurrado por outro e cai, seja parcialmente, como no caso de alguém que é levado para a prisão, mas usa os seus pés voluntariamente a fim de não ser arrastado. A classificação das ações mistas é, assim, deslocada em relação a Aristóteles. Trata-se não mais de considerar os módulos da ação, mas sim a origem do movimento. No caso do exemplo do lançamento dos bens ao mar, Hobbes afirma no Anti-White que se pode considerá-lo sob uma outra classificação bipartite que diz respeito às causas da escolha. E aí agora eu leio uma passagem do Anti-White, capítulo 33. Pelo fato das bibliotecas estarem fechadas, eu tenho acesso só a uma tradução em inglês, e não tive acesso ao original em latim, mas mesmo assim eu vou citar. As causas necessárias pelas quais alguém escolhe alguma coisa de preferência a outra são duas. Uma é chamada coerção ou medo. A outra pode ser denominada incitamento ou amor. A coerção a agir, quando a razão para agir é a expectativa de um mal maior por não agir do que de um bem ao agir. A coerção a não agir, quando a razão para não agir é a expectativa de um mal maior ao fazer do que não fazer. Assim, disse que alguém que lança suas posses ao mar de um navio é coagido pela sua expectativa de que o navio afundará, a menos que faça isso. O incitamento a agir se dá quando a razão para agir é a expectativa de um benefício maior ao agir do que de uma desvantagem ao não agir. Fim de citação.
No lugar da distinção utilizada por Aristóteles entre ações mistas e voluntárias, para designar, respectivamente, as ações praticadas por medo de males maiores e aquelas que são realizadas em vista de algo bom ou belo, Hobbes emprega os termos coerção e incitamento para qualificar as ações, as causas das ações. Aqui poderia parecer que, ao empregar o termo coerção, Hobbes estaria valorizando de maneira diferenciada os móveis da ação, dependendo se se trata de um medo de um mal maior ou da esperança de um bem, sendo que no primeiro caso a ação não seria voluntária. Afinal, de acordo com toda uma tradição, a coerção elimina a voluntariedade da ação. No entanto, para Hobbes, trata-se apenas do tipo de motivação que determina a escolha. Ele diz, nesse mesmo trecho, na continuação, que tais coerções não são senão as razões para escolher. Ou seja, tanto a coerção como o incitamento consistem igualmente em razões para escolha e são, desse ponto de vista, equivalentes. Além disso, Hobbes completa, ainda nessa mesma passagem: na verdade, faz pouca diferença se alguém é incitado pelo medo ou estimulado pela esperança a praticar alguma ação. Os dois diferem apenas como a propulsão e a atração, que produzem seus efeitos com uma igual necessidade. Fim de citação. Hobbes torna dessa maneira a distinção entre a coerção e a incitação uma distinção tão moralmente neutra quanto a distinção entre a propulsão e a atração. Trata-se de movimento tanto num caso como no outro. De fato, apetite e aversão, que são os termos mais utilizados para Hobbes para descrever a última paixão que antecede a ação, né, o último momento da deliberação, né, apetite e aversão são, de acordo com o autor, dois movimentos que diferem pela direção, consistindo um na aproximação e o outro no afastamento em relação ao objeto do apetite ou aversão. O fato do mobile da ação ser a coerção ou o medo não afeta em nada a sua voluntariedade. Hobbes amplia, assim, o campo das ações voluntárias ao colocar como único requisito da voluntariedade o fato de ser proveniente do apetite ou da aversão daquele que age, independentemente de qual seja e de como é causado, já que a vontade é o último apetite ou a aversão na deliberação. As circunstâncias de uma decisão são, assim, totalmente irrelevantes para determinar se uma ação é voluntária ou não. Com isso, Hobbes assegura a perfeita legitimidade dos pactos celebrados por medo, seja por medo dos seus semelhantes, como no caso dos pactos que dão origem às repúblicas por instituição, seja por medo de ser morto ou aprisionado pelo vencedor da guerra, no caso das repúblicas por aquisição. Em ambos os casos, o ato que deu origem à ordem política é perfeitamente voluntário, tornando essa ordem legítima. Para Hobbes, o que importa não é como a vontade é formada, mas sim o seu dono. Ou melhor, o que importa é a autoria da ação, a pessoa que está na origem de uma autorização ou de uma ação. Quando, por meio do pacto, autorizo o soberano a me representar e a agir em meu lugar, a autoria de suas ações recai sobre mim e sobre aqueles que assim autorizaram, e, por conseguinte, também a obrigação. Por isso, nada do que o soberano faz a seus súditos enquanto seu representante pode ser considerado um dano a estes, já que são realizadas em conformidade com suas vontades. Cada um é obrigado a se reconhecer como autor de tudo o que o soberano fizer, não se podendo acusá-lo de injustiça. Mas se, por um lado, Hobbes considera como voluntário o que uma certa tradição não veria como tal, por outro, limita de maneira absoluta as ações voluntárias àquelas ações que visam ao bem do agente. Como afirma no Leviatã, o objetivo de todos os atos voluntários dos homens é algum bem para si mesmos.
não se trata apenas de dizer que as ações voluntárias visam a um bem para a gente, o que poderia parecer banal, mas sim que é impossível admitir que alguma ação não seja assim. Eu deixo aqui um pouco, né, de lado saber questionar qual que é o estatuto dessa afirmação, né, se se trata de uma impossibilidade de razão, que não se poderia conceber que alguém não agisse em vista de seu próprio bem, ou se trata de uma impossibilidade de fato, né? Eu deixo essa questão importante agora de lado. Mas, ao que tudo indica, Hobbes vê esse vínculo entre a voluntariedade da ação e um bem visado para si, para o agente, né, como algo inviolável, inquestionável, né, o que é um elemento em comum entre os vários pensadores do século XVII, né, em contraposição, por exemplo, com o conceito de pulsão de morte. De qualquer forma, a partir dessa limitação das ações voluntárias àquelas que conduzem a um bem aparente para o agente, Hobbes deduz que, no ato de transferência dos direitos que origina a ordem política, certos direitos jamais podem ser transmitidos ou abandonados, por mais que alguém pareça querer fazê-lo. Ninguém pode, por exemplo, renunciar ao direito de resistir a alguém que o ataque para matá-lo, pois, como diz Hobbes, é impossível que com isso vise algum benefício próprio. Verdade é que bem e mal são termos relativos àquele que emprega esses vocábulos, cada um chamando bom aquilo que lhe agrada e mal o oposto. E que, além disso, se trata sempre daquilo que parece bom ao agente, de modo que qualquer um pode fazer algo que, de acordo com a sua própria concepção, seja desvantajoso para si, porque ele se engana e calcula mal. Mas mesmo assim, ninguém pode querer algo manifestamente desvantajoso para si. E há coisas que são consideradas males por todos, não apenas a morte, que é o mal supremo, mas também tudo que a ela leva. Ninguém pode querer algo que o coloque em evidente perigo de morte, por isso é impossível que alguém queira renunciar ao direito de resistir a qualquer ato de agressão física ou ao cárcere, ficando à mercê daquele que o encarcerou, que se comprometa a se acusar, colocando-se no perigo de sofrer uma punição corporal, ou a acusar alguém de quem depende, ou ainda a se abster de utilizar ar, água, alimentos e medicamentos, né? E por aí se vê quão amplo o direito de resistência pode se tornar dentro de uma ordem política, em especial, né, quando se trata de alguma ordem política na qual há um grande número de miseráveis, né? Sendo todo ato voluntário um ato em vista do bem do agente, e sendo a transferência do direito motivada pela busca da segurança própria, é impossível que aquele que pactuou queira algo que seja contrário à sua segurança ou conservação. Se parece dar a entender que assim faz, só parece. De fato, não pode querer, e suas palavras e atos precisam ser corretamente interpretados. Portanto, né, e aí eu cito Hobbes no Leviatã. Portanto, se por palavras ou outros sinais um homem parecer despojar-se do fim para que esses sinais foram criados, não se deve entender que é isso que ele quer dizer, mas que ignorava a maneira como suas palavras e ações seriam interpretadas. Há certos direitos que são, né, fim de citação, há certos direitos que são inalienáveis porque é impossível alguém querer renunciar a eles. Ora, uma vez que toda obrigação ou cancelamento de um direito só pode se fundamentar em um ato voluntário, e como tem certas renúncias que não podem absolutamente ser objeto de uma escolha ou ato voluntário, certas obrigações, como a de não resistir à prisão, não podem existir porque carecem de qualquer fundamento ou legitimidade. São direitos inalienáveis porque ninguém jamais quis se despojar deles. Se, por um lado, para Hobbes, as condições e circunstâncias sob as quais a escolha que deu origem ao ato que fundamenta a ordem política são indiferentes para determinar a sua validade, sendo que o ato voluntário praticado por medo é tão voluntário quanto um outro realizado em vista de algo desejável, por outro, a vontade dos contratantes
é a regra absoluta do contrato. Vontade, aliás, cuja medida pode estar para além do que as palavras e atos parecem manifestar, podendo exigir uma reinterpretação dessas manifestações no caso em que pareçam indicar que o indivíduo queira algo claramente mal para si. Pouco importa as circunstâncias nas quais a vontade foi formada, mas ela é sempre de algo que parece ser a melhor alternativa ao sujeito que escolhe e é a medida absoluta de todas as transações entre os indivíduos. Assim, se é verdade que Hobbes concede um espaço inédito ao arbítrio humano, tornando-o a medida de todas as transações humanas, é também verdade, por outro lado, que a vontade só pode ser daquilo que, em última instância, parece corroborar com a autoconservação e com o movimento vital do organismo. Há um espaço inédito para o artifício e a construção humana, mas esse artificial tem, afinal, um alicerce bem sólido na natureza. Obrigada. Nós é que agradecemos, Celi, pela sua comunicação. Bom, a gente então agora tem esses 60 minutos para discussão. Eu, como mediador e debatedor, eu vou iniciar essa discussão. Eu vou propor, não propriamente questões, mas eu vou fazer algumas observações com base na comunicação do Fran e da Celi, para que eles possam depois comentar. Eu começo com o Fran. O Fran citou na sua comunicação o Skinner, e eu creio que ele estaria fazendo referência ao livro do Skinner, Razão e Retórica na Filosofia de Hobbes. Um dos participantes do evento pediu para que fosse dado algumas referências bibliográficas. Depois eu queria até ouvir a opinião do Fran e da Celi. Eu tenho diversas e inúmeras críticas à interpretação que o Skinner faz, por exemplo, da tradição republicana, a interpretação que ele faz do pensamento político de Maquiavel, mas no que se refere a Hobbes, eu considero seus textos interpretativos como aqueles que melhor explicitam esse pensamento político de Hobbes. Então, a primeira referência é esse livro, né, que o Fran, eu penso que foi essa referência que ele fez ao Skinner, esse livro, que trata justamente desses três momentos, um dos princípios utilizados pelo método do contextualismo linguístico aplicado por Skinner na história do pensamento político, é justamente a de não conceber que um autor tem um sistema pronto, fechado, harmonioso, mas que existem tensões e muitas vezes rupturas, né, na obra de um autor. Então, ao invés de procurar uma coerência, eu posso, a partir dessas tensões, explicitar melhor o pensamento político desse autor. E o Skinner, nesse livro, então, Franco, acho que foi esse que você fez referência, ele realmente comenta esses, digamos, três momentos da obra do Hobbes em relação à retórica, né? Então, nós temos ali um primeiro momento, os chamados textos de juventude, onde Hobbes está totalmente imerso na cultura humanista, na qual ele foi formado, e ele faz, então, as traduções da história de Tucídides, da retórica de Aristóteles, e ainda escreve um ensaio sobre a vida e a história de Tucídides. Então, tenho aí, claramente, obras construídas rigorosamente de acordo com as tradicionais regras da arte retórica. Esse é o primeiro momento. O segundo momento que o Skinner mostra é caracterizado justamente, como o Fran bem observou e mostrou, é caracterizado pelo completo repúdio aos estudos humanitatis, nos quais ele foi formado, em favor de uma outra forma de ciência. E isso vai ser observado nos seus dois primeiros escritos políticos, Os Elementos da Lei Natural e Política e O do Cidadão. Ou seja, nesses dois primeiros escritos políticos, há, então, uma severa crítica aos procedimentos retóricos, em particular a invenção, a disposição e a elocução. Há uma crítica a esse ideal clássico da ciência civil, consequentemente, a esse ideal de cidadania associado à arte da eloquência.
Então, eu tenho ali, então, uma crença inabalável de que a razão, ela possui uma capacidade intrínseca de persuadir. Se nós tomarmos esses textos, em particular do Cidadão, parece uma demonstração matemática, né? Com definições, com axiomas, e assim por diante. Uma construção extremamente rigorosa, modelo das ciências matemáticas, né? Demonstrações que, essas demonstrações científicas, elas, pela sua própria racionalidade, poderiam convencer por si mesmas. Ora, esta crença nesses dois escritos, os elementos e o do Cidadão, deixa de existir no Leviatã. Então, como o Fran mostrou, quer dizer, você tem ali um Hobbes que continua, né, a desconfiar dos procedimentos retóricos, continua a acreditar esse seu projeto, a construção de uma ciência civil a partir de um conhecimento demonstrativo, mas no Leviatã, Hobbes volta a reconhecer a importância da eloquência, justamente para o convencimento daquelas verdades descobertas pela razão. Então, um retorno ao princípio humanista de que as verdades conquistadas pelo raciocínio podem ser expostas por meio das técnicas persuasivas da retórica. Ora, o que eu tenho, então, aí é aquele projeto, né, então, de uma ciência civil exclusivamente demonstrativa, que está nos elementos e no do Cidadão, né, eu tenho uma estrutura argumentativa do Leviatã, no qual as técnicas da retórica clássica, e aí são várias técnicas usadas no Leviatã, a conquista do leitor pelo ethos, o uso do ornatos, enfim, exposição de argumentos, essa utilização de várias linguagens, de várias figuras, perdão, de linguagem, elas seriam e vão ser sistematicamente empregadas no Leviatã, né? Ora, o que eu te coloco para você comentar, Fran, é que você usou no final da sua comunicação o exemplo lá inicial dos textos da juventude do Hobbes e comentou a disputa entre Catalínea e Cícero, ou seja, Catalínea usando a retórica, a eloquência para provocar a sedição, e Cícero usando da mesma eloquência, mas agora para combater a sedição e, portanto, contribuir para a paz. Ou seja, ao mesmo tempo que você disse que, então, Hobbes renegaria a eloquência, ele também reconheceria o poder e capacidade. Eu me pergunto se, na verdade, a razão, o motivo que fez Hobbes recorrer novamente aos procedimentos de persuasão da retórica clássica não seria muito mais o fato, nem tanto, do Leviatã ter sido escrito em inglês para um público mais amplo, menos instruído, né? Os textos estão escritos, em particular o Leviatã, né? Então, o Leviatã é dirigido, como você bem observou, tanto a... Alberto, travou um pouquinho. Será que você pode retomar um pouquinho antes? Você dizia, talvez o motivo não seja o fato de ter sido escrito em inglês, etc. Tá, então, eu pergunto ao Fran, né, eu gostaria que ele comentasse, se o motivo que teria levado Hobbes a recorrer novamente a esses procedimentos de persuasão da retórica clássica não seria tanto o fato do Leviatã ser dirigido a um público mais amplo, ele é escrito em inglês, em língua vulgar, um público menos instruído, isso alguns intérpretes sustentam, mas, como o Skinner observa muito bem, me parece, o motivo seria muito mais o contexto intelectual no qual Hobbes está inserido, né, nesse momento em que ele escreve o Leviatã, né? Ele se dirige, quer dizer, o Leviatã me parece que é claramente dirigido a esses dois adversários que fazem uso da retórica e da eloquência, nos púlpitos, em particular os presbiterianos, e nas escolas, nas universidades, em particular aqueles que Hobbes vai chamar de republicanos ou democratas da Câmara dos Comuns. Então, eu teria aí um uso da retórica como estratégia, né? Muito mais, então, me parece, do que simplesmente, ao mesmo tempo que renegar, reconhecer o poder e a capacidade. Ou seja, é um uso
pensado, ou seja, é Hobbes no campo de batalha dos seus adversários. Se os seus adversários fazem uso da retórica, eu também recorro agora à retórica para poder convencer os meus leitores das verdades conquistadas pela razão, pela construção de uma ciência civil, que eu já fiz nos elementos, que eu já fiz no do cidadão, e que está presente no Leviatã, né, mas que agora eu recorro a esses procedimentos de persuasão para melhor convencer o meu leitor. Seria essa as observações, enfim, alguns comentários que eu teria a fazer, Fran, e gostaria de te ouvir. Em relação, talvez eu faça os dois, não, acho que é melhor ouvir um de cada vez, né, e depois eu faço algumas observações em relação a Celi. Fran? Todos me ouvem? Você consegue me ouvir, professor? Sim, muito bem, Fran. De fato, o texto do Skinner que eu me refiro é esse, né, o já clássico Razão e Retórica na Filosofia de Hobbes, onde ele faz esse movimento, como o senhor demonstrou, desses três momentos do modo como o Hobbes concebe a retórica. Mas aí tem a ver também com duas questões, me parece. Uma, debate que eu não quero fazer aqui, porque não tenho os meios de fazê-lo, mas de até que ponto a filosofia política de Hobbes teria deixado o caráter prudencial, né? Até onde, de fato, ele teria fundado essa ciência da vida civil de um modo demonstrativamente certo e rigoroso, né? Que peso ainda tem a prudência, né, para pensar as coisas políticas? E seria uma discussão que está atrelada a esse debate, mas que eu não tenho meios de fazê-lo aqui. Agora, tem também um outro aspecto, que é o aspecto do modo como os seiscentistas lidam com o problema retórico. Então, a gente pode dizer que os seiscentistas lidam com esse problema de uma maneira um tanto quanto enviesada, porque o que a maioria deles conhece da tradição dos Studia Humanitatis chega a eles pela Ratio Studiorum jesuítica. Né? Vai ser assim com Descartes, por exemplo, vai ser assim com Pascal. Não me parece ser esse o caso de Hobbes. Né? Ele tem um contato com essa tradição por uma questão do modo como os ingleses lidaram com ela, que não passa necessariamente pela Ratio Studiorum jesuítica. Então, eu tendo a concordar com Skinner, mas dentro desse panorama geral, eu discordo um pouco do modo como ele concebe a questão. Também compartilho com o senhor das críticas do modo como ele pensa essa tradição republicana, não é? Às vezes, os argumentos caricaturais sobre Maquiavel, e daí por diante. Que foi uma coisa que eu tentei trabalhar no texto da exposição do ano passado, essa relação do Maquiavel com o Hobbes. Então, eu disse que tinha um panorama mais geral. Que panorama é esse? Os seiscentistas estão certos que a demonstração persuade. A demonstração tem força persuasiva. Então, se eu quiser mesmo, de fato, persuadir alguém, não há melhor meio que demonstrá-lo. Eu vou mostrar. Pensemos no Descartes. Eu vou mostrar as cadeias das ideias claras, como é que elas se ligam, e daí por diante. Só que todos eles, de alguma maneira, têm uma formação humanista, né, nessa tradição. E cada um vai cometer um deslize que vai mostrar o peso dessa tradição. Por exemplo, o Descartes, ele nega também a retórica, embora ele faça uso dela sempre. Ele não vai dizer isso na superfície do texto, mas ele está a usando sempre, que é o que eu classifico de uso dissimulado da retórica. Né? Eu digo que não há uso, mas eu a estou usando. De modo que a perspicácia do leitor é que vai ser capaz de figurar isto.
Pensemos, por exemplo, numa obra como o Discurso do Método. O que seria o discurso do método sem ali a inventio, as figuras retóricas, né? Então, eu tenho esse modo de lidar com a questão. Eu ainda continuo pensando que a demonstração persuade, eu uso a retórica, mas não digo que a uso. Eu tenho um segundo modo de fazer isso, que é o que o Pascal faz, não é? Eu a nego, mas depois a trago para dentro do meu pensamento filosófico, embora ocupando um determinado lugar. Então, se você compara o que o Pascal diz, por exemplo, no espírito geométrico e na arte de persuadir sobre a retórica, não é a mesma ação que ele tem em relação a ela nos pensamentos. Então, é um uso não dissimulado da coisa, né? Me parece que, no caso do Hobbes, ele nunca deixou de fazer uso disso, mesmo nos elementos, mesmo no do cidadão, né? Então, por exemplo, quando você usa o caso que eu dei, não é? A sedição romana, isso mostra o peso que essa tradição tem para ele, porque, veja, do ponto de... Se eu sou alguém que tendo a ver a monarquia como a melhor forma de governo, seria muito melhor utilizar um exemplo de sedição ocorrida nesse regime e daí por diante. Mas eu uso um exemplo que vem de uma cidade republicana, na qual eu não derroto a sedição necessariamente apenas pela força, mas pela eloquência também. Então, por exemplo, o uso que ele faz desse caso joga muito mais água para o moinho daqueles com quem ele está se contrapondo do que com ele mesmo. Agora, ao meu ver, por que isso acontece? Porque, apesar de haver a negação, esse uso é feito. Então, em algum ponto do pensamento, essa contradição vem à tona e o próprio autor pode, então, assumi-la e fazer o movimento que ele faz no Leviatã. Agora, tem aí também um outro sentido, professor Alberto, para encerrar o comentário. Sim, você tem que levar em consideração o contexto do Leviatã, né, e o que o senhor colocou, e por isso ele teria que usar as armas do adversário, e daí por diante. Ora, usar as armas do adversário seria assumir que, de fato, a razão não persuade. Não é? Por mais que você leve em consideração o contexto, seria assumir a derrota com outras palavras. Porque se eu preciso assumir as armas do adversário, essas armas com as quais eu critico, é porque, de alguma maneira, a demonstração que eu usei foi ineficaz. Então, eu preciso voltar a ela, usá-la, assumi-la. Então, há certamente aí um passo atrás, nesse sentido. E o último aspecto, se eu mantenho a definição de que a retórica é uma paixão, uma técnica, uma ciência, um modo de convencer pela paixão, e que a vida política está completamente inserida na passionalidade, não tem por que eu não usá-la. Seria, no mínimo, insensato não fazer uso dela. Aí voltamos, evidentemente, à questão do começo, né? Como é que se dá esse uso, como eu a uso. Então, nesse contexto geral dos seiscentistas, a minha percepção de Hobbes é essa. Hobbes chega a um determinado momento e se dá conta que, de fato, as demonstrações não persuadem. Elas têm força de verdade, mas elas não têm uma força de persuasão mais eficaz. Então, de fato, eu não posso abandonar a retórica. E aí volta aquela questão. Então, permanece aí um caráter prudencial, eu não consegui fundar de fato essa ciência civil, se eu conseguir, ela está meio mambembe, e daí por diante. Mas essa é a minha percepção, a partir desse quadro geral de como os seiscentistas lidam com essa diferença entre demonstrar e persuadir. Eu concordo plenamente com você, Fran, mas só discordaria que
isso não seria um passo atrás. Usar a eloquência, ou usar da retórica no Leviatã, não significa um fracasso na construção da ciência civil. Significa um reconhecimento que a verdade conquistada pela demonstração, ela precisa realmente da força da retórica para persuadir. Quer dizer, e mesmo porque, talvez, o próprio reconhecimento que o do cidadão não teve o impacto que Hobbes acreditava que teria. Hobbes escreve o impacto, ele publica o do cidadão, me penso eu um pouco apressadamente, porque teve início as guerras civis. Então, aquilo que ele estava no horizonte dos elementos aconteceu. A sedição, a revolta. E ele publica o do cidadão na expectativa que a sua demonstração científica da política poderia, pela força da razão, convencer a todos. E não aconteceu. A guerra civil continuou. Ela só terminou com a vitória de um dos partidos, o partido do parlamento. Então, eu não diria que é um passo atrás, mas eu diria que é um reconhecimento que, de fato, eu posso, ou seja, eu tenho dois caminhos. Eu tenho a conquista da verdade, que se dá por meio da razão, mas essa verdade, uma vez conquistada, ela precisa ser apresentada. E aí, a maneira como ela é apresentada não é a maneira como ela foi conquistada. Ela não convence as pessoas. Então, eu recorro às paixões, aos afetos, por meio da eloquência. Volto a fazer uso das metáforas, das figuras de linguagem, do ornatos e assim por diante. Mas eu concordo plenamente com você. Bom, você quer comentar mais alguma coisa, Fran? Não, acho que já falei demais. Não falou demais, não. Ainda tem as perguntas aí. Por enquanto, nós temos apenas a Lígia como inscrita para fazer questões. Como o Gabriel... Não seria melhor o senhor fazer a pergunta para si? Vou fazer. É que eu estou pedindo, então, para as pessoas... o Gabriel pode me ajudar, mas eu tenho aqui também o controle do chat. As pessoas podem escrever suas perguntas no chat enquanto eu estou aqui um pouco só fazendo esse papel de iniciar a discussão, iniciar o debate. Por enquanto, só tem a Lígia inscrita, depois, enfim, é a única por enquanto. Celi, você está me ouvindo bem também? Estou ouvindo, sim. Tá. Bom, eu talvez seja um pouco mais demorado nas observações que eu vou fazer em relação à sua comunicação. Eu pretendo fazer observação em dois sentidos, em dois temas, que é um pouco como eu vi a sua comunicação. Um primeiro momento, tratar um pouco da relação entre o agir voluntariamente, mesmo sob coação dos afetos, e agir livremente. E a segunda questão é mais relacionada ao fundamento da obrigação política. Então, a sua exposição muito clara, mostra muito bem, né, que para Hobbes não há algo como uma faculdade da vontade, no sentido da tradição que o antecedia, mas apenas o próprio ato volitivo. Então, a vontade é definida como simplesmente o último apetite, ou aversão, imediatamente anterior à ação. A vontade é este ponto final da deliberação. Então, depois desse processo de apetites e aversões, que se vão sucedendo no interior do ser humano, tem-se uma decisão, e aí eu tenho a expressão da vontade nesse ato volitivo. Então, no início de todas as ações voluntárias estão, portanto, os afetos. Por isso, dizer que alguém agiu de acordo com sua vontade significa dizer que ele foi movido a agir pelas suas afeições. E dizer que alguém agiu voluntariamente significa dizer que agiu de acordo com sua deliberação. É interessante que essa mesma descrição da vontade e da deliberação, diferentemente da eloquência que nós tratamos com o Fran, essa descrição ela se encontra nas três obras políticas de Hobbes, igualmente. A descrição da vontade, da deliberação. O caso que você utilizou, quer dizer, que o Hobbes utilizou e que você fez referência, do homem que atira seus bens ao mar, com medo de que o barco afunde, né? Ele, na verdade, é apresentado tanto no Leviatã quanto nos Elementos, como exemplo de um ato livre e voluntário. Então, nesse processo de deliberação, o último apetite deste homem, que determinou sua vontade, foi atirar os bens ao mar, a fim de assegurar a própria existência. E ao agir voluntariamente, mesmo que coagido pelo medo, este homem agiu livremente. Então, eu tenho
a aversão, né, essa aversão exercida no processo de deliberação, provocada pelo medo, que leva o indivíduo a agir de uma determinada maneira. Esta aversão, no Leviatã, não é equiparada à coerção física, aquela que impede o movimento, em razão de obstáculos externos. Então, para Hobbes, a primeira forma de constrangimento, este interno, permite a escolha entre alternativas possíveis, o medo aí entra como uma das paixões que se sucedem na deliberação, e, portanto, ao agir voluntariamente, eu tenho que reconhecer que a ação foi livre, que se agiu livremente. Somente a segunda forma de constrangimento, esse obstáculo externo à ação, ao impor obstáculos externos que impedem o indivíduo de fazer o que tem vontade e capacidade para fazer, é que eu tenho a restrição da liberdade. E por isso o Hobbes vai dizer, tanto nos Elementos quanto no Leviatã, que medo e liberdade são compatíveis. Mas é interessante que no Do Cidadão eles não parecem ser compatíveis. Ou seja, agir voluntariamente e agir sob compulsão provocado pelo medo parecem formas distintas de ação. Então, nesse texto publicado em 42, Hobbes descreve duas formas de impedimento para a ação. Uma que ele denomina de externa ou absoluta, que constitui esse bloqueio, esse obstáculo exterior ao movimento do agente, e a outra forma que ele denomina de arbitrária, porque inibe o movimento, mas pela própria decisão do agente. Este impedimento arbitrário se diferencia, então, do impedimento absoluto, porque supõe a decisão do agente em restringir o próprio movimento. E aí, o medo do cidadão é apresentado como um paradigma de impedimento arbitrário, porque o medo não representa um obstáculo externo, é apenas um impedimento interno, que leva o agente a restringir o próprio movimento. E Hobbes dá o exemplo da obediência às leis divinas, que são justamente motivada a obediência pelo medo que o ser humano sente do poder de Deus. O impedimento interno do medo, ele também é utilizado para explicar o motivo da obrigação política. Então, o motivo da obrigação política parece muito este impedimento interno, proveniente de uma compulsão interna provocado por essa paixão que é o medo, e também a obediência às leis civis. Ou seja, no Do Cidadão, eu tenho duas formas de impedimento à liberdade. Ela pode ser restringida de duas maneiras. Por um impedimento absoluto, que inibe o movimento, em razão da presença desse obstáculo externo, ou a liberdade pode ser impedida por um impedimento arbitrário, que inibe o movimento do agente por uma opção voluntária. Ora, esta noção de impedimento arbitrário, ela justamente desaparece no Leviatã, e aí medo e liberdade tornam-se compatíveis. Os únicos obstáculos à liberdade, citados no Leviatã, são os empecilhos externos, que têm esse efeito de restringir o movimento. É claro que, dessa maneira, Hobbes tem um ganho na sua argumentação, fica mais evidenciada a diferença entre possuir liberdade para agir e possuir poder para realizar a ação. Os impedimentos intrínsecos interferem no poder de realizar a ação, e não a liberdade para agir. Se a realização da ação é impedida intrinsecamente, a falta não é de liberdade, mas de poder, porque o agente torna-se incapaz de agir. Já se a realização da ação, que está de acordo com a vontade e poder do agente, é impedida por um obstáculo externo, aí sim eu tenho a liberdade restringida. Ora, temos então aí, e eu queria que você comentasse, uma diferença, porque a sua comunicação me pareceu bastante centrada no Leviatã. Mas eu teria essa diferença entre o Do Cidadão, onde esta coação por afetos, no caso o medo, são considerados impedimentos internos à liberdade, enquanto que no Leviatã, aí sim, medo e liberdade se tornam compatíveis. Eu gostaria que você comentasse um pouco como
caberia a sua argumentação levando em consideração do cidadão. A segunda observação, que eu gostaria que você comentasse um pouco, é também uma diferença que existe entre do cidadão e o Leviatã. Uma diferença na fundamentação da obrigação política. Eu diria que se Hobbes reconhece no do cidadão algumas similaridades entre o domínio político, ou seja, aquele exercido pelo soberano sobre seus súditos, e o domínio despótico, aquele exercido pelo senhor sobre seus servos, esta equivalência não é estabelecida, ou melhor, perdão, não há uma equivalência entre elas. Então, eu tenho similaridades, mas não equivalência entre o domínio político e o domínio despótico, no do cidadão. Já no Leviatã, os direitos do domínio político e do domínio despótico são considerados idênticos, lá no capítulo 20 do Leviatã. Os direitos do detentor do poder supremo, num Estado por conquista, são considerados os mesmos que os direitos daquele que detém o poder supremo no Estado por instituição. A única diferença apontada é que no Estado por instituição, os homens escolhem seu soberano por medo um dos outros, enquanto no Estado por conquista, os homens submetem-se àquele que eles têm medo. Então, esta identidade no Leviatã entre a soberania instituída pelo pacto e a soberania adquirida pela conquista, a mim, pelo menos, me parece, tornou-se possível pela mudança no fundamento da obrigação política. O que eu quero dizer é que, aliás, não só no cidadão, mas também nos elementos da lei natural e política, o fundamento da obrigação política me parece ser a transferência do direito natural. Enquanto que no Leviatã, o fundamento passa a ser a autorização dada ao soberano no momento do pacto. Por isso que o Hobbes também introduz este capítulo sobre a representação, que é o capítulo 16 do Leviatã, onde Hobbes vai sustentar que as ações do soberano devem ser necessariamente reconhecidas pelos súditos como suas próprias ações, uma vez que os súditos autorizaram o soberano a agir em seu nome, naquelas coisas necessárias para a paz e segurança da sociedade civil instituída. O soberano, então, é descrito como um ator, um ser capaz de agir em nome de outros, e os súditos como os autores dos atos deste ator, uma vez que eles autorizaram sua ação, por isso o soberano tem autoridade para agir. Então, a relação entre soberano e súdito, ela não é considerada uma relação de alteridade, talvez do cidadão é possível identificar isso, mas uma relação de autorização. Todo ato do soberano se justifica por ter sido previamente autorizado pelos súditos, que devem se considerar autores de todas as ações do soberano. Então, no Leviatã, me parece bem claro que é a autorização que fundamenta e implica a obediência irrestrita. Não é apenas o medo da espada, o fundamento da obediência, mas o fato de que as ações do soberano devem ser reconhecidas como as ações dos próprios súditos, que foram autorizadas pelo pacto. Então, a forma de representação, e aí que me parece interessante, né? A forma de representação, tal como é pensada por Hobbes no Leviatã, ela tem uma particularidade que o Renato, no seu livro Ao Leitor Sem Medo, observa muito bem, de separar a vontade do soberano, que vai ser expressa nas leis, da vontade dos súditos, que não é anulada com a instituição do soberano. Então, as leis civis, elas não restringem nem a vontade, nem o poder dos súditos. Elas somente delimitam o seu campo de ação, no sentido de determinar o que cada súdito, e como cada súdito, deve usar o seu poder. Então, o que eu queria que você comentasse é que me parece que há uma mudança no fundamento da obrigação política. Então, a origem é o ato voluntário, mas o que legitima a ação do soberano e também a resistência dos súditos é esse tipo de autorização por meio da representação manifestada no pacto. Então, se você puder comentar
essas duas observações que eu fiz, eu agradeço. Obrigado. Bom, obrigado, Alberto, né, pelas considerações. De fato, né, eu acho que essas duas coisas estão, as duas coisas que você apontou estão correlacionadas, as duas mudanças que tem do cidadão em relação ao Leviatã, né, o fato de que no do cidadão o Hobbes vislumbra também um impeditivo interno, não só externo à ação, como o medo como um impeditivo, e não só o impedimento externo, físico, né? E para passar a considerar no Leviatã o medo não mais como impedimento externo e que, portanto, não afeta nada a voluntariedade das ações e nem a liberdade das ações. E o fato também de considerar o domínio político e o domínio despótico com o mesmo fundamento, né? Que é o ato daquele próprio o ato daquele que se obriga, né? Quer dizer, a voluntariedade das ações é que justifica as obrigações, tanto despóticas como as da República por instituição, né? E isso só pode funcionar na medida em que o medo não é considerado algo que afete a voluntariedade das ações. Então, realmente, essas mudanças, elas têm que vir juntas, né? Faz todo sentido essas duas diferenças que você apontou, né, entre o Leviatã e o do cidadão. Isso é uma coisa que eu teria que pesquisar mais, né, mas me dá uma impressão, em geral, assim, por outros elementos também, pelo fato do cidadão, por exemplo, ele fala muito das leis de natureza como leis divinas e outras coisas do gênero, que do cidadão ainda parece que tem um espaço para uma ordem, não tem espaço para uma ordem natural, isso seria exagero dizer. Mas digamos assim, que no Leviatã parece que tem um espaço ainda maior para o artifício. Em relação, parece que o Hobbes radicaliza, mas isso seria algo que eu teria que estudar e fundamentar melhor. Mas, assim, por vários elementos, dentre os quais os que você apontou, me parece que o Hobbes vai muito nessa direção, de dar mais espaço para o artifício e para o arbítrio. Mas obrigada pelas indicações, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que tratar mais dessa diferença que tem, essa mudança que tem no Hobbes, né? E que no Leviatã acho que passa para outro, né, ele trata a coisa de outra maneira, né? Ele vai falar que liberdade tem diversos, digamos, sentidos, né, de liberdade. Tem um sentido mais próprio, né, do termo liberdade, que é a ausência de impedimentos externos ao movimento, ponto. Isso se aplica a qualquer corpo, seja até um rio, né? Tem a liberdade pensada para os seres animados, né, que seria poder fazer o que se quer, e tem a liberdade dos súditos, que aí é a ausência de obrigação, né, em relação... E aí, nesse sentido aí, o medo, sim, é um entrave para a ação, né, mas o medo da punição. Mas isso aqui, mas ele faz uma distinção tal que a liberdade propriamente dita, ela sempre permanece, né, mesmo no interior do Estado Civil. A liberdade natural, né? A liberdade natural. Poder, assim. Por isso que o súdito pode resistir, porque justamente, como você observou, né, o direito de resistência ele não tem uma fundamentação jurídica. Na verdade, o direito de resistência é justamente aquele direito que eu não posso, se eu quero saber o que o soberano pode fazer, eu tenho que ver o que eu autorizei. Por isso eu acho que a importância da autorização, né? Porque toda ação do soberano é baseada na autorização. Então, eu autorizei o soberano a fazer todas aquelas coisas necessárias para assegurar a paz e a ordem, ponto. Eu não autorizei, eu não dei autorização para ele atentar contra a minha vida.
e, aliás, nem poderia fazê-lo. Então, por isso, toda vez que o soberano tentar, ou qualquer outra pessoa tentar contra a minha vida, eu posso resistir. Então, o direito de resistência é um dado justamente fundado nessa liberdade natural, que eu transferi o direito natural a fazer todas as coisas que bem eu entender para alcançar o objetivo que eu almejo. Mas eu não autorizei, né, a tentar, e nem poderia fazê-lo, porque é um direito impossível de ser transmitido, né, é inalienável, que é o direito da minha própria vida, né, de atentar contra a minha própria vida. Mas eu acho que sim, eu acho que eu reforço, né, quer dizer, penso que a questão da autorização, que não está tão presente, né, no do cidadão e nos elementos, porque ali realmente é a transferência do direito natural que me faz e me submete à obediência, me faz obediente e me submete à obrigação política. E no Leviatã eu tenho até mesmo o acréscimo desse capítulo, que é o capítulo sobre a representação, né, que a Pittman trabalha muito bem, né, que está ali no fundamento da ideia de representação moderna, né, que vai sustentar tanto a obrigação política quanto o próprio direito do súdito de resistir, quando o soberano atenta contra a minha vida, porque eu não autorizei, não foi dada essa autorização. Mas obrigado, Celi. Agora nós temos duas pessoas inscritas, primeiro a Lígia, acho que ela quer fazer a pergunta, né, diretamente, Lígia, com a palavra, depois o Ismar, primeiro a Lígia. Estão me ouvindo? Muito bem, Lígia. Sim. Em primeiro lugar, queria parabenizar os organizadores desse evento. Eu assisti a parte da manhã, estou assistindo agora, estou gostando demais. Queria dizer que é um prazer encontrar a Celi e Alberto novamente, e prazer também conhecer Fran, né? E as apresentações dessa mesa são bastante importantes para mim, que estudo Rhodes, né? Também queria fazer um comentário, antes de fazer a pergunta para o Fran. Eu queria dizer que eu estou achando muito positivo o fato de estarmos unidos num evento virtual. A primeira razão eu poderia participar, se fosse um evento presencial na USP, já estava me preparando para isso, mas, por exemplo, meus alunos da Universidade de Brasília não teriam a mesma oportunidade. E queria ressaltar que 4 estudantes da Universidade de Brasília estão acompanhando esse evento agora, também acompanharam de manhã. Então, é uma grande oportunidade para eles. E eu reforcei o convite e estou bem contente que eles estão acompanhando. Então, achei muito interessante o debate, as apresentações, o debate, os comentários do Alberto. Teria perguntas aqui, teria comentários para o Fran e para a Celi. Então, mas eu queria, então, me inscrevi para a primeira parte, para fazer perguntas ao Fran. Achei muito interessante a sua apresentação e levantei vários momentos em que eu gostaria de ouvir seus comentários, né? E também fazer algumas sugestões. Primeiro, quando você menciona que Hobbes é um defensor da monarquia, e com razão, porque é mesmo, né? E ele aponta várias razões por que ele prefere a monarquia, mas é importante fazer a ressalva. No momento ele fala, essa é simplesmente minha preferência, mas é a única verdade no Leviatã que eu não posso provar cientificamente, como todo o resto do que eu falei até agora. Então, todo o resto do Leviatã, para ele, é ciência, menos a preferência dele pela monarquia. Essa é uma ressalva importante. E ele dá bons exemplos, e uma série de exemplos pelos quais ele fundamenta essa preferência, que não é uma verdade demonstrada, né, ou científica, como ele quer. O segundo ponto, o segundo momento é que, eu não sei se eu entendi bem, mas em algum momento você fala que o filósofo e a razão, o Hobbes está defendendo a filosofia e a razão, mas minha leitura, e eu coloco isso nos meus trabalhos sempre,
o Hobbes não vincula a sua teoria a nenhum dos filósofos que o precederam, muito pelo contrário, né? Ele quer ser pioneiro, ele quer criar a ciência política, e de acordo com a opinião dele mesmo, ele não fracassou, ele criou, né, a ciência da política com base no uso de uma linguagem precisa, e depois eu vou falar sobre isso também. Agora, quando você fala que ele ressalta, né, a filosofia e a razão, né, em relação ao que não é filosófico e razão, eu substituiria o filósofo por o cientista político, que é o que ele está pretendendo. Tem um momento que ele fala, né, os filósofos morais foram tão incompetentes que até agora não definiram nem os conceitos morais de maneira precisa, e é essa a razão da guerra. E é o que eu vou fazer é definir os conceitos de uma forma tão precisa, principalmente o de justiça, né, que não haverá mais guerras, né? Então, a guerra para ele é fruto da ignorância, da incompetência dos filósofos morais, né, da ignorância dos súditos, soberanos e cidadãos em relação aos assuntos da política, e o que ele está fazendo é uma coisa totalmente diferente do que os filósofos morais fizeram até então. Então, é importante destacar isso. Mais uma coisa, agora, sobre a ciência da política, né? Então, sobre a ciência da política, sobre o uso agora das metáforas, né? O uso da linguagem. Como o Alberto comentou bem, e eu queria ressaltar, né? Não é incompatível a definição precisa dos conceitos, que é o que ele propõe fazer, com o uso metafórico da linguagem, né? Parece, no primeiro momento, duas coisas que não conseguem, né, conviver juntas, né? Mas é o contrário, né? É o contrário. O Leviatã é uma metáfora só, desde o título até a primeira linha do prefácio, né? A arte pela qual Deus criou o mundo, né? Tudo é artefato, né? Tudo é criação humana, né? Tudo é criação humana, menos o ser humano, que é criação divina, né? E esse é o limite do conhecimento. Nós só podemos conhecer o que foi criado pelo ser humano. Esse é o limite do conhecimento. Então, o uso preciso da linguagem é super importante, mas para para o convencimento, né, da minha ciência da política, falando em relação, como se fosse Hobbes, né, o convencimento é tão importante quanto o que eu estou fazendo. Então, é preciso usar a metáfora. Ele dialoga com o leitor. Ele fala, leitor, você está achando que eu estou exagerando quando falo que no estado de natureza todos temem uns aos outros? Então, por que você tranca a sua porta? Por que você viaja acompanhado? Por que você guarda seus pertences? Né? É um ato que demonstra que você teme o seu semelhante. Né? Então, são várias coisas que eu queria que se você puder comentar, agradeço. Então, relação à monarquia, né? Relação a essa que eu não vejo como incompatibilidade, né? A definição precisa dos conceitos da política com o uso metafórico da linguagem, né? Tem uma função retórica importante, a metáfora é parte dessa retórica, né? E a preferência de Hobbes pela monarquia como sendo apenas uma preferência. Obrigado, Lígia. Antes do Fran responder, eu acho que poderia fazer a primeira rodada, né, de 2, 3 perguntas. O Ismar está inscrito. Ismar, se você quiser então fazer sua pergunta. Enquanto o Ismar abre o microfone e faz a sua pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta que veio pelo chat, que foi feita antes de, na verdade, começar o debate, mas ela foi feita por, não tem o nome da pessoa, tá, como Filosofia e Psicologia BR. A pergunta são para os dois, para o Fran e para a Celi. A pergunta é: quais contextualizações seriam possíveis entre a obra de Hobbes e o neoliberalismo? Se é que seja possível conjecturar. Então, essa é a pergunta que veio de alguém que está
inscrito como Filosofia e Psicologia BR. Ismar, você pode agora falar? O Ismar, ele mandou pelo chat mesmo, né? Eu vou ler, tá, Fran? Acho que você pode acompanhar também aí, mas para que todos possam acompanhar. Fran, gostaria de saber um pouco mais. Em sua comunicação, percebo a diferença ou dicotomia do uso da retórica e eloquência, dando a impressão que elas são apresentadas nos indivíduos separadamente, como se elas não pudessem coexistir. Minha questão sobre esses dois elementos, retórica e eloquência, esses dois elementos podem conviver ou serem apresentados no mesmo indivíduo ou no mesmo momento? Então, Fran e Celi, não sei, o Filosofia e Psicologia BR é o Luiz Adriano. Então, tem a pergunta do Luiz Adriano, que tem a pergunta da Lígia, né? Os comentários da Lígia, dirigidas ao Fran, e a pergunta do Ismar, também dirigida ao Fran, e a pergunta do Luiz Adriano, dirigida aos dois. Talvez o Fran possa começar, né? Porque tem mais questões aí. Ok. Eu vou, então, comentar as perguntas da professora Lígia, a quem agradeço. Fico muito honrado de saber que ela ouviu e que o texto a tocou. Então, começar pela questão da monarquia. De fato, não só no Leviatã, mas no prefácio do Cidadão, ele chega a afirmar mesmo que a sua preferência pela monarquia não é uma questão meramente demonstrativa. Ele não pode demonstrar isso, mas que se dá por alguns elementos, entre eles históricos, né? Ele vai situar exemplos disso, né? Do porquê a monarquia seria a melhor forma de governo, porque é a mais estável. Assim, uma coisa que eu procurei ressaltar no texto, e isso eu cito no começo do texto, embora não eu faço referência a isso, embora não cite, né, que ele diz isso. O que me interessou nesse momento da argumentação foi aquela passagem em que, de alguma maneira, ele caracteriza o governo democrático não apenas pelo número daqueles que exercem, né, ou exercem a soberania, mas sim por modo da retórica. Né? A democracia como, num determinado momento, uma aristocracia de oradores, ou quando, num outro determinado momento, como a monarquia temporária de um orador. Ora, se nós pensarmos que, de fato, eu não posso demonstrar essa minha preferência pela monarquia de modo científico, rigoroso, eu jogo mais água para o moinho de que a retórica, então, sempre esteve presente, ainda que negada. Porque se eu digo isso no Leviatã, que eu não posso demonstrar, né, rigorosamente, se eu digo isso também no do Cidadão, por exemplo, então, se eu não posso demonstrar isso, o que me resta ao leitor é tentar persuadi-lo. Ou seja, tentar convencê-lo disso. Se não pode ser necessariamente por demonstração, não posso fazer isso, eu vou fazê-lo, então, por retórica. Né? Então, ali você tem um espaço grande para o uso dos artifícios retóricos que ele faz. De fato, o Hobbes, isso, quando ele fala, né, que é o primeiro a fundar esta ciência, quem conhece o seiscentista sabe que isso é um topos retórico de todo seiscentista. Né? Ele sempre é o primeiro a iniciar uma coisa que até então estava errada. A velha querela entre antigos e modernos. Né? Então, Hobbes também repete esse tópico. Né? Eu não quero aqui falar com estes filósofos, né? Nem quero estar do lado destes filósofos, porque, na verdade, eles não são filósofos. E aí entra um aspecto interessante, porque teríamos que discutir
se este cientista político é um filósofo, né? E aí teríamos que ver a definição própria, a própria definição de filosofia por Hobbes. Mas quando eu usei no texto, eu quis demonstrar isso. Não necessariamente que ele, Hobbes, estivesse ao lado destes filósofos. Porque para ele, como ele mostra no texto, essa tradição filosófica, ela é ruim, porque ela não é necessariamente filosófica, né? Ela é retórica. Ele vai sempre citar autores como Cícero, por exemplo, né? O coitado do Cícero, na pena do Hobbes, ele está sempre criticado, não é? Então, ele não quer se associar a esses autores, porque talvez aí confundissem as duas coisas, mas quer pôr para o seu lado, né? Ou fazer como sendo do seu lado a razão, e não a eloquência. Porque, pela definição que está nos elementos, a eloquência é sempre passional. Isso aqui é interessante, porque não tem nenhum rasgo de razoabilidade na eloquência ou na retórica, pelo que ele fala, nos dos elementos e do modo como ele trata. Então, se aí não tem nenhum rasgo de eloquência ou de razoabilidade, então eu devo me pôr do lado da razoabilidade, do lado da razão. Se deste lado só vai estar eu, Hobbes, não é? Isso não importa muito. O que importa é estar do lado certo, né? E, por último, a questão das metáforas, não deu tempo de demonstrar isso no texto, e eu concordo com você, não é? Não há nenhuma incompatibilidade, né, em ter uma ciência política rigorosa e usar esses meios metafóricos, não tem compatibilidade disso. Eu posso usar essas imagens, ele já usa essas imagens nos elementos, no do cidadão, mas o que me pareceu interessante são dois aspectos. No capítulo do Leviatã, que ele trata da dissolução do corpo político, desaparece ali a retórica ou a eloquência, e aí já vou entrando na pergunta do Ismar, como gasolina da sedição. Desaparece, né? No Leviatã, ele não vai dizer que todos os chefes de sedição são homens eloquentes. Ele não vai dar esta definição. Ao mesmo tempo que desaparece isso, né, ganha muito mais relevo os aspectos das metáforas médicas, né? De fato, no Leviatã, nesse capítulo, ele vai tratar todos os meios pelos quais os corpos políticos podem se dissolverem como enfermidades, né? Ele vai aplicando essas imagens. O que é muito interessante também, porque enquanto nos elementos e no do cidadão, ele tenta mostrar o tempo todo uma série de razões de como que se dá a revolta, por que ela se dá, e isso o leitor também tira a razão do que deve não fazer para ela acontecer. No Leviatã, não. Ele vai direto ao uso mesmo destas imagens, né, que são enfermidades. Há uma delas que ele chega a comparar com verminoses, por exemplo. Então, ganha um outro relevo. A pergunta do Ismar tem um aspecto interessante. No texto, eu não faço uma diferença entre retórica e eloquência, certo? Isso é talvez por imprudência minha, porque isso é um debate sério, não é? Na tradição retórica. Se a eloquência, o bem falar, depende da natureza do orador, se é uma coisa que pode ser aprendida. Isso é um debate imemorial na tradição retórica. Você vê, por exemplo, no De Oratoria do Cícero, né? Tem lá dois caminhos. O orador se faz ou ele já nasce pronto, né? Então, nesse sentido, iria ao encontro da tua pergunta, né? Se tem horas que o indivíduo é retórico ou se tem horas que ele é simplesmente eloquente. No texto, eu não faço essa diferenciação porque me parece que isso não faz
pelo menos nos dos elementos, não faz muito sentido para Hobbes fazer essa diferenciação. Retórica e eloquência seriam aí a mesma coisa, porque não faz diferença se o chefe de expedição ele tem uma dotes retóricos naturais, ou se esses dotes foram aprendidos. Não é? O que importa é que ele, enquanto chefe de sedição, é necessariamente um bom orador, é necessariamente alguém eloquente. Então, no texto, eu não faço essa diferenciação. Acho que consegui te responder, Ismar. E a pergunta, Fran, do Luiz Adriano. Para você e para a Celi, para os dois. Quais contextualizações seriam possíveis entre a obra de Hobbes e o neoliberalismo? Ou se é possível fazer essa conjectura? Olha, de início, se a gente... Eu não vou me arriscar muito a fazer esse comentário, mas me parece o seguinte aspecto. De início, se a gente pensa que o Leviatã é aquele estado forte, né, que garante necessariamente a paz e a sobrevivência dos indivíduos, se eu penso no neoliberalismo como a negação desse aparelho estatal, a negação do Estado, eu teria aí uma oposição. Isso de cara. Mas aí nós teríamos que nuançarmos, esse seria um debate que não daria para fazer aqui, o que há de liberal no pensamento político de Hobbes e o que há ainda da tradição liberal no neoliberalismo. Não é? Agora, que é possível fazer tecer um argumento ou uma linha de raciocínio nesse sentido, Agora teríamos que levar em consideração esses aspectos, e eu não me arriscaria a fazer isso aqui, esse meio tão exíguo, mas que é possível, sim. Obrigado, Fran. Celi? Eu, particularmente, eu acho que não dá para fazer essa aproximação. Eu acho que já é difícil fazer a aproximação do Hobbes com a tradição do liberalismo, quanto mais com o neoliberalismo, né? Ainda mais se a gente considera que, para Hobbes, a propriedade é uma prerrogativa, né? O direito à propriedade, quem determina isso é o soberano, né? Não existe nenhum direito individual à propriedade que seja intocável pelo soberano, né? Tem essas aproximações que fazem com relação à liberdade negativa, tal, tudo, mas eu acho que tudo isso é insuficiente para estabelecer uma verdadeira aproximação. Bom, como não chegou mais nenhuma questão, e já estamos no horário de encerramento, 21h30, eu queria então agradecer mais uma vez ao Fran, a Celi, a todos aqueles que participaram dessa mesa. Eu passo então agora a palavra ou para o Gabriel ou para o Luiz César, para a organização do evento, para saber se tem alguma informação, enfim. Pois não. Então eu agradeço aos professores Fran e Celi pelas excelentes apresentações, agradeço também ao professor Alberto pelo excelente debate, e agradeço aos participantes, a Lígia, a Ismar e o Luiz Adriano. Enfim, agradeço a todos e a todas que estiveram presentes. Então, findamos o primeiro dia da nossa jornada.